Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando agora mais uma edição do seu Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. Olha só, todos os dias eu estou parado nas ruas com as pessoas me perguntando quem que vai ganhar as eleições para governador aqui na Paraíba, para senador aqui na Paraíba, para presidente da República. São perguntas de respostas difíceis de serem dadas assim facilmente. Na noite de hoje eu chamei 3 observadores do cenário político nacional e da Paraíba, um publicitário, um jornalista e um cientista político, para me ajudar a chegar próximo a essas respostas, a essas e outras perguntas do cenário político das disputas das eleições na Paraíba e no Brasil no ano de 2022. Você acompanha esse debate, interage conosco a partir de agora. Frente a Frente está no ar. Boa noite, minha Paraíba. Faça sol ou faça chuva, seja noite de lua cheia ou não, quando chega segunda-feira, 9h30 da noite, você corre para a TV Arapuã para poder acompanhar aqui o Frente a Frente, seu programa de entrevistas e debates nas noites de segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, como os programas todos. Você participa desse programa também e bate um papo aqui com os meus convidados de hoje à noite. É só ir para o Instagram da TV Arapuã, TV Arapuã, @TV Arapuã, ou no meu Instagram, @LuizTorresPB. Vai mandando aí tua pergunta, tua interação com os nossos convidados de hoje, porque só tem craque hoje aqui. Jornalista multimídia Walter Santos, o publicitário, consultor de marketing político e eleitoral Anderson Pires, está aqui conosco também. E para fechar aqui esse trio, eu estou com o professor Gonzaga Júnior, cientista político e professor, para a gente debater com os três, inclusive, que são aí, estão sempre aqui na TV Arapuã, são parceiros da cobertura das eleições 2022. Essa cena, se Deus quiser, se repete no dia ali da cobertura. Eles passam um dia aqui trazendo um pouco das informações e das impressões. Walter Santos, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Olha, para mim é sempre um prazer renovado dialogar com você, com o público que lhe acompanha há muito tempo, e acho que é uma oportunidade de refazermos reflexões diante da realidade que estamos vivendo, em que, embora você fez a pergunta, né, qual é o quadro hoje do estado da Paraíba? Eu, particularmente, sinto que estamos iniciando ainda um processo em que existem sinais dando vamos dizer assim, parâmetros sobre os nomes que são apresentados para o governo e para o Senado. Vamos conversar sobre isso. Deixa eu só cumprimentar nossos convidados aqui. Anderson Pires, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui do seu programa, rever aqui esses bons amigos aqui, Gonzaga e Walter, e estamos aí para esquentar o debate sobre as eleições de 2022. Bom demais. Professor Xará Luiz Gonzaga Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui também. Eu que agradeço, Luiz, principalmente dividir aqui a bancada aqui com essas potências. Então, sempre uma grande satisfação poder voltar aqui para esse bom debate. Bom demais. Vamos lá, olha. Quando me perguntam sobre qual é o cenário de 2022 na disputa pelo governo da Paraíba, eu tenho dito, quero ver se vocês concordam com isso, que é o cenário mais complexo de se ler dos últimos 20 anos, pelo menos, para ficar aí de 2002 para cá, porque a gente se acostumou num confronto de um contra o outro ao longo uma Paraíba que rachava entre 2 nomes, seja Cássio e o maranhismo, né? Depois seja Ricardo com Cássio, Cássio contra Maranhão, enfim, Ricardo contra Maranhão, Ricardo contra Cássio, a gente se acostumou com isso. Desta feita nós temos 4 nomes aí que se colocam, que se subdividem em campos de esquerda e de direita, 2 nomes de Campina Grande, inclusive também ao longo desses 20 anos você não tem 2 nomes diretamente de Campina Grande fazendo essa disputa. É o cenário mais complexo que vocês viram para fazer essa leitura, para a gente começar a nossa conversa? Deixar o mais experiente falar, né? Olha, você identifica como complexo e eu, particularmente, acho que o que está posto tem a sua natureza, que as pesquisas, inclusive, que existem muitas, e estranhamente, até agora, eu até conversava com o Anderson,
sobre o significado da não divulgação das pesquisas. Ninguém deu pesquisa até ainda. Até porque agora... está todo mundo ruim, se achando que está ruim, é isso? Então vamos começar a pontuar dentro das questões básicas de uma estrutura de campanha. Dos 4 candidatos, não podemos ignorar que quem tem a condição de estar com a famosa caneta e estar numa estrutura de convivência com o Estado, com o poder, é João Azevedo. E ele convive com o desconforto ou a situação inusitada que é ter como um adversário dele próximo do partido que é o PT, não é? Que seguramente nos tempos de hoje era inimaginável pensar que João Azevedo estaria no PSB, estaria inclusive hoje com fortes apoios de frente esquerda, mas o PT não está com ele. Tem divisão na esquerda aqui, mas tem divisão na direita também. Nos dois campos. Isso também é verdade, porque Pedro Cunha Lima, ele busca, tá certo, criar... Ele perdeu o João Dória, então agora não tem outra alternativa. Ele tem que dialogar com o Jair Bolsonaro, que é a mesma coisa, que já tem o seu, vamos dizer assim, partido definido, que é Nilvan Ferreira. Agora, Walter, pelo que você está dizendo aí, você está dizendo que o governador João Azevedo, antes disso, naturalmente, no começo da sua conversa, que o governador João Azevedo, de forma bem clara, é o favorito para essa eleição. Agora, ele terminou 2021 com um debate sobre não tinha nenhum candidato. Agora tem 3 candidatos contra João. Ele perdeu time em relação a ganhar a eleição antecipadamente? Vamos lá? Olha só, eu acho que o que é que está acontecendo? O governador está com o freio de mão puxado porque ele não conseguiu fazer o trabalho prévio de articulação política e de definição de qual seria verdadeiramente seu campo político dentro do estado da Paraíba. Então, isso fica muito, muito claro porque, supostamente, quem deveria ter a maior facilidade, até pelo poder da caneta que Walter ressaltou, deveria ser o governador. E se você perguntar hoje, ele não tem condições alguma de dizer qual será a sua chapa para o governo. Isso é um entrave. Por quê? A partir daí, você vai definir outros interesses que serão determinantes nessa eleição. Por exemplo, qual é o principal partido hoje de sustentação do governador na Paraíba, para além do seu próprio partido PSB? Republicanos? Republicanos, tá? Você pergunta hoje, como é que fica uma situação dessa em que o Republicanos reivindica a participação na chapa majoritária, já disse que tem como candidato ao Senado um opositor hoje ao governador, que é o deputado federal Efraim Filho, né? E passa semana, entra mês, sai mês, e você não consegue ter por parte do governador uma definição clara daquilo que será a sua composição de chapa. Vamos para a questão política, que Walter levantou um outro ponto aí, que fica muito, vamos dizer assim, desconfortável para o governador ter o PT como adversário. E aí, Luiz, eu quero levantar aqui uma discussão que a gente já conversou em alguns momentos. Não sei se você já parou para perceber que todo mundo que está querendo se posicionar no campo progressista de esquerda diz que qual é a sua principal prioridade em relação a 2022, dar sustentação à candidatura de Lula. Esse mesmo discurso é feito por João e é feito pelo PT. Mas, curiosamente, isso não é um ponto de aglutinação, é um ponto de divergência. Olha que coisa absurda. Estão disputando isso. Entendeu? Se fosse verdade que esse ponto é prioritário tanto para o PT como para João, qual seria a chapa que aconteceria? PT-PSB, não é? Então, inclusive repetindo nacionalmente. Reproduzindo nacionalmente. Então, a prova que o que existe aqui hoje ainda é o quê? Existe muito pouca clareza com relação ao que está acontecendo, por isso que as pesquisas não são divulgadas. Por quê? Porque as pesquisas não dão um cenário muito claro para a vitória de ninguém. Você tem um favoritismo no governador, está na frente, mas não pode se dizer que é uma campanha que não corra riscos, certo? E também, por conta de uma política mais clara, mais sincera, mais verdadeira, exatamente daquilo que se quer, tanto para a Paraíba como para o Brasil, você não consegue avançar. Porque olha que coisa doida, né? Se a maior meta de Ricardo Coutinho como político no estado da Paraíba é eleger Lula, por que ele bate tão duro no governo do estado? E o inverso também acontece. Então, porque isso é falácia, isso é conversa. Está cada um querendo se eleger e ocupar seu espaço e manter seu pedacinho de poder para se garantir. E você está querendo dizer que, no caso de Ricardo, o objetivo principal dele é derrotar João? É ganhar sua vaga para o Senado. É voltar para o cenário político com um mandato.
certo? Essa conversa de que a prioridade é Lula não é verdadeira nem para o presidente do PT, porque se fosse verdade ele não ficava transformando em seu principal alvo o governador do estado. Quem estiver acompanhando o noticiário, as postagens que você vê nas redes sociais do presidente do PT, ele bate mais no governador do que em Nilvan Ferreira. De quem, Bolsonaro? Do que em Bolsonaro, entendeu? É uma leitura interessante. Então, é isso que eu estou te falando. O que estava acontecendo no estado da Paraíba no ano de 2022 é muito pouca verdade e clareza daquilo realmente que se quer da política. Porque o que mais está querendo é chegar a uma configuração, né, de alianças, de composição, unicamente para manutenção de cargos. A política está em segundo plano, terceiro, e olha lá, viu? Professor Quer. Não, acho que só comungando aí com o Anderson, né? Inclusive, isso coloca, né, a questão da disputa, por exemplo, do palanque de Lula nesse cenário, né? Então, se você tivesse a prioridade do PT, do próprio Ricardo, que hoje está no PT, e também do próprio presidente do PT, Jackson Macedo, a construção, a articulação para a construção de um palanque forte, com o poder de governo, com a estrutura de governo, para dialogar na base e com a possibilidade, inclusive, de eleger o senador. Agora, você tem uma questão pessoal aí, que eu acho que passa por isso também, né? A questão da derrota de João, em certa medida, também um dos objetivos de Ricardo Coutinho. Inclusive, com a possibilidade de dialogar até com aqueles que são adversários do próprio PT. Né? Então, vamos lá, num cenário de segundo turno de Pedro e João, por exemplo, com quem fica veneziano nesse cenário? Volta para João ou vai apoiar Pedro? Né? É uma pergunta que precisa ser dita. Né? Uma coisa, inclusive, que dificulta o diálogo com parcela do PT e da base de esquerda, Anderson, é que o veneziano, por exemplo, em nenhum momento ele fez uma crítica ao seu posicionamento durante o impeachment de Dilma, né? Inclusive para poder trazer essa base que não foi toda com ele, né? Então existem dificuldades internas dentro do PT e no campo da esquerda, por exemplo, para apoiar veneziano, o que acaba remetendo necessariamente o obrigando a um possível apoio a Pedro, né? Ou seja, unificar a base Campina, mas que aí é outro problema, né? Vai disputar Campina Grande, né? Então, de fato, é um cenário complexo que passando desde a não composição dessa chapa do governador, que deveria, ao meu ver, Anderson, hoje já está muito amarrada, inclusive para poder se pautar diante de uma base, mas também no campo do PT, nesse fortalecimento do palanque de Lula na Paraíba. Quer complementar, Walter? Não, eu vejo o João numa situação que tem essa dificuldade de montar a sua chapa, entretanto, é preciso identificar que no campo da esquerda, por incrível que pareça, ele que chegou agora, voltou novamente para o PSB, ele tem um apoio do PV, tem um apoio do PCdoB, da Rede e, bom, o PSOL não, mas o PSOL apoia Lula aqui na Paraíba. Trocando em miúdos, no âmbito do cenário da esquerda, hoje João Azevedo tem percentualmente, quer dizer, inclusive dentro do PT... Acho que ele aglutinou mais, é isso? Ele aglutinou mais, inclusive dentro do PT, porque a estrutura formal do PT, a cúpula do PT está com Veneziano e com Ricardo. Entretanto, boa parcela do partido, da militância, está apoiando o João. Inclusive, o Frei Anastácio, que é deputado federal do PT, candidato à reeleição, tem cargo no governo. Agora, deixa eu perguntar a vocês três. A gente está debatendo isso, qual é real, na visão de vocês, qual é real o grau de influência da nacional, da disputa nacional aqui na Paraíba? Porque as pessoas me dizem o seguinte, olha, nunca teve. Lá atrás era Lula versus Alckmin, Lula versus Serra, essa coisa era... Lula já perdeu a eleição aqui, o candidato de Lula perdia a eleição aqui ao governo. Mas me parece que há um cenário diferente na disputa presidencial, porque é uma disputa hoje mais de direita versus esquerda, ideológica, de grupo versus grupo, para além dos nomes de Lula e de Bolsonaro. Mas, enfim, para vocês, qual é o grau de influência real da nacional aqui na Paraíba? A influência terá. Não significa que isso vai definir a eleição, certo? Porque você tem uma eleição que ela está tomando um viés quase que plebiscitário, né? Se você é contra ou a favor de Bolsonaro, e muita gente está se posicionando politicamente muito mais em relação à negação do que propriamente daquilo que ideologicamente se considera ser o melhor para o Brasil, para a Paraíba. Então, algum peso terá, né? Na Paraíba terá um peso um pouco maior do que em outros estados,
por conta do que representa o governo federal e do que representa também a referência dos governos anteriores de Lula, que foram governos significativos para aqui. Algumas pessoas costumam fazer umas combinações meio esdrúxulas, que não tem absolutamente sentido algum, de dizer, quando Cássio foi eleito, né, Lula foi eleito, então Lula perdeu aqui. Não existe isso, porque no final das contas, Lula ganhou aqui também. Como candidato a presidente, ele ganhou. Né? Ganhou aqui, ganhou muito melhor do que ele, se a gente for fazer esse tipo de comparação, né? Mas as pessoas buscam esses... Ou seja, a pessoa votou, o eleitor votou em Lula e votou em Cássio. Pois é, e as pessoas votam por razões objetivas dentro daquilo que cada eleição se propõe. Mas você não acha que para essa eleição isso está mais acho que vai ter nítido, um peso um pouco maior, tá? Agora, acho que isso você vai ter uma percepção mais clara na eleição para o Senado, Luiz. Porque se você parar para ver, você tem uma confusão de candidaturas para o governador, que já para o Senado está ficando um negócio, eu diria que o cenário está ficando muito propício para Ricardo Coutinho, porque ele é o único candidato que se posiciona dentro de um campo progressista, e todos os outros... Estão brigando pelo mesmo voto. Estão brigando pelo mesmo voto e cada um querendo ser mais à direita que o outro. E uma eleição de primeiro turno, você pode se eleger com 20%, com 20 e poucos por cento para o Senado, né? Então, essa vinculação, né, tanto é que, apesar das pesquisas não estarem sendo divulgadas, existe uma reação onde Ricardo Coutinho estava muito pior do que em outros lugares do Estado, notadamente a Grande João Pessoa, em que essas pesquisas já apontam para uma melhoria, né, no cenário, com a recuperação de alguns eleitores que tinham ele como referência. O desgaste da Calvário também vai diminuindo, muito também por conta da vinculação de todo o processo judicial que o Lula passou e que, de alguma maneira, também coloca um questionamento sobre como esses processos vêm ocorrendo dentro do Brasil e acaba desaguando aqui também. Então, para o Senado, eu acho que isso vai ser mais claro. Por quê? Porque os candidatos ao Senado estão melhor posicionados politicamente e ideologicamente. Para o governo está uma coisa muito confusa, porque, por exemplo, você diz, olha só que doido, Ricardo Veneziano pode, num segundo turno, apoiar Pedro Cunha Lima? Como ele já chegou a sinalizar. Mas você falou assim, olha só que doido, no segundo turno. Eu quero ver essa confusão já no primeiro. Não, mas isso que eu estou dizendo. Você tem Nilvan de forma muito clara, dizendo que é candidato de Bolsonaro. Você tem Veneziano e João nessa luta, né? Eu ia dizer até fratricida, mas nem é. Sim. Porque eles nem estão com essa irmandade mas toda. cada um peca de um lado. Um peca porque quer botar um senador de direita e o outro peca porque diz que num segundo turno prefere a direita do que o centro. Mas o que eu estou querendo dizer é que Veneziano está apostando todas essas suas fichas em Lula, de forma muito, muito clara. Nilvan, todas as suas fichas em Bolsonaro. Pedro Cunha Lima bota a cabeça e tira em todos os debates nacionais, ou seja, está querendo ser neutro. Eu estou querendo saber da estratégia deles, daqueles que estão fechados com Lula, fechados com Bolsonaro, ou querendo passar a margem. Quem é que está mais certo e mais errado? Quem é que o eleitor vai dizer, está querendo me enganar? Não engana não. Ou então, Nilvan já escolheu um campo, quer ali Bolsonaro, o Veneziano escolheu outro, quer Lula. Eles acertam ou erram nessa definição mais clara no governo? Luiz, nós precisamos também entender como ficará o MDB a partir da decisão em que a Simone Tebet, senadora, foi indicada candidata. Esta é uma situação que Veneziano diz que não vai alterar o status quo dele, mas, paciência, é discurso político, porque ela, como candidata, ela vai criar... Tira o oficialismo da relação dele com o PT. Cria, sim, tira, de certa forma, não, porque a disputa que Veneziano está querendo levar para o processo é que ele é o nome de Lula. E essa não é a discussão, nem é a prioridade de João Azevedo. João Azevedo admite que possa haver mais de um palanque. Então, ele não busca, vamos dizer assim, fincar pé na exclusividade de Lula. Mas este aspecto de Simone Tebet, acho que a gente precisa levar em conta. Para concluir, e Daniela? Que ela continua silenciosa, mas nos bastidores o que mais se fala é de uma possibilidade de candidatura. Walter, eu não queria abrir ainda esse caminho de debate, porque eu queria que a gente pudesse dar uma mergulhada em algo que eu particularmente, se você me perguntar, eu não tenho clareza dessa resposta, não vi pesquisas sobre isso, a clareza de o candidato ao governo acerta
ou erra fazendo escolhas de presidente aqui na Paraíba? Porque eu já vi muito eleitor dizendo, olha, eu ia votar em fulano, mas o presidente dele é A ou B, eu não quero mais. Enfim, quem está certo e quem está errado. É melhor tentar essa neutralidade que Pedro Cunha Lima, por exemplo, está tentando, talvez querendo o voto de bolsonarista, talvez querendo o voto de quem vota em Lula, enfim. Quem está certo e quem está errado nisso? A gente tem clareza disso ou não? Eu acho que depende um pouco também do objetivo, porque nem todos, Luiz, ele faz uma disputa para ganhar. Alguns candidatos, eles fazem a disputa para se colocar posição política. Eu acho que, por exemplo... Mas esses 4 estão querendo ganhar. Bom, vamos lá. Mas se a gente coloca no peso, né, da articulação de estrutura, por exemplo, e até da representação, vamos convir que o candidato de Bolsonaro na Paraíba, ele já chega com desvantagem eleitoral, numérica, tendo em vista a vantagem numérica que tem de Lula na Paraíba. Então, eu acho, agora, você ter um candidato bolsonarista com um discurso bolsonarista radicalizado, ele tende a fincar ali exatamente na fidelização de um determinado segmento, determinado eleitorado que existe, que se exatamente proporcionalmente no Brasil a gente poderia definir ali em 15%. Nilvan, por exemplo, é um comunicador, é algo que é conhecido estadualmente, mas ele faz o discurso diretamente para um público específico, na medida que ele radicaliza e sempre recorre à ideia de que esse é o palanque de Bolsonaro, inclusive fazendo disputas internas. Por ser minoritário ou, enfim, teoricamente ou relativamente minoritário na Paraíba, a gente precisa de números mais recentes para testar isso. É errado fazer esse link direto com o Bolsonaro. Mas se não fosse por isso, por que tem tanta gente brigando para ser com o Bolsonaro? Eu acho que a estratégia para esse palanque bolsonarista, porque se você vê aqueles que eleitoralmente melhor, que tem uma representação, maior possibilidade, maior estrutura, como Pedro Cunha Lima para governador e Efraim para Senado, embora os dois fechem com o governo Bolsonaro, do ponto de vista da votação, das emendas, eles são bolsonaristas, mas eles se escondem na prática parlamentar. Mas aqui eles não... Você vê que a presença de Pedro no palanque de Bolsonaro lá em Itatuba foi no final e um aperto de mão ali, tá aqui, eu estou aqui, né? Você tira pelos deputados federais. Quais foram os deputados federais que apareceram no palanque de Bolsonaro, numa obra importante, quando Bolsonaro vai querer trazer para si a questão da transposição? Foi apenas o Wellington Roberto. Né? Então, nesse sentido, é a coisa de você, em Brasília, ser uma coisa, inclusive é um debate que o Wellington Roberto e que a extrema-direita faz, né? Exatamente, olha, tem muita gente que travestem, né? Ou seja, lá em Brasília são bolsonaristas, mas aqui na Paraíba se escondem. Né? Por isso que eu acho que a estratégia desse segmento é a disputa política por um determinado segmento, não é uma disputa eleitoral para agora. Aqueles que fazem a disputa eleitoral efetiva, concreta, eles preferem optar pela neutralidade, ou pelo menos não bater em A ou B, para garantir ali a capacidade de diálogo com quem votar, porque muitos desses, até acho que há anos atrás, Pedro Cunha Lima, ele declarou, né, olha, é muito difícil ser contra Lula num determinado município, quando um determinado prefeito, acho que em São Domingos de Cariri, salvo engano, disse, olha, aqui todo mundo aqui é Lula. Então, cria essa dificuldade. São imagens aí desse evento, né? Volta aí essa imagem aí do evento lá em Itatuba, o deputado Pedro Cunha Lima, ali o deputado Efraim, apertando ali, cumprimentando o presidente Jair Bolsonaro, o prefeito Bruno Cunha Lima ali por trás. Isso após a solenidade, eles subiram ao palco. O deputado Efraim estava junto com o deputado Wellington ali desde o começo e levou aquela vaia que, segundo ele, foi montada pela claque aí. Não quis dizer se era diretamente do deputado Wellington Roberto, mas fica aí a suspeição. Luiz, é o seguinte, obrigatoriamente o cara vai ter que se posicionar na eleição presidencial. Né? Não dá para fugir. Não dá para fugir. Um candidato a governador não pode fazer de conta... Nem dizer que perdeu o título. Não pode. Não pode dizer que perdeu o título, que sabe que a urna estava com defeito e não deu para votar para presidente. Não pode, né? Então, esse exercício que o deputado Pedro Cunha Lima vem tentando fazer, não está colando, porque, no final das contas, ele, na melhor das hipóteses, ele é identificado como alguém anti-Lula. E ser anti-Lula e ser bolsonarista, a preço de hoje, é a mesma coisa. Até por conta daquela discussão que eu coloquei para você antes, que essa lógica plebiscitária de aceitar ou não a manutenção do governo Bolsonaro está muito evidente. Então, quem não ajudar a tirá-lo, está com ele. E, nesse sentido, né, por mais
malabarismos e A não ser que você contorcionismo. escolha uma terceira via, não? Mas aí não tem o que escolher, né? Entendeu? Não tem o que escolher, porque você tá numa situação em que não se aponta uma terceira via no Brasil. Você não acredita em terceira Não via? tem. Mas... Hoje não acontece, a não ser que você tenha algum fato que promova alguma mobilidade muito forte do eleitorado para que você tenha a possibilidade de uma terceira via. Essa última pesquisa, inclusive, mostra um nível de decisão como nós nunca vimos anteriormente. Para primeiro turno? Para primeiro turno. O número de indecisos, de brancos e nulos, está muito abaixo das médias históricas que nós temos. Quase 60% disseram já tem candidato a presidente. 69% já dizem quem vai votar e quem não vai mudar de opinião. Então, isso é um indicativo muito claro. Pedro Cunha Lima tem um outro problema. Curiosamente, ele está numa bolha bolsonarista, que é a cidade de Campina Grande. Né? Se a gente for fazer aqui uma análise, proporcionalmente, talvez seja o município mais bolsonarista do Nordeste brasileiro. Né? E aí, nessa lógica, ele acaba tendo que também sinalizar para o seu eleitorado mais cativo, porque a sua família faz política e sempre fez política a partir de Campina Grande. Né? Ele tenta, de alguma maneira, se diferenciar, tentando dar uma roupagem à lá Partido Novo, né? Entendeu? Mas que se dilui, porque se a pessoa confrontar, é como, por exemplo, ele chegar e dizer que não recebe auxílios aos mais diversos, né? Privilégios lá do Congresso. Pois é, mas ele reverte esses auxílios em quê? Instrumento de campanha, instrumento publicitário, na medida que ele não devolve para o Tesouro. Ele pega isso e promove doações e faz ampla divulgação disso. Então é o tipo de medida que é igual quem faz caridade e publiciza demais. No final das contas, ele está promovendo muito mais a ele do que propriamente o conceito que ele diz defender. Né? Então não tem nada de novo na política que Pedro Cunha Lima está apresentando. Eu até acho que ele é um rapaz inteligente, que tem potencial, que poderia realmente produzir algo de novo, e não sou daqueles que condena, né, pelo sobrenome. Acho que, né, você tem condições de ter vindo de uma família tradicional e não apresentar uma política tradicional. Mas, para mim, ele ainda continua, né, pautando o seu posicionamento em princípios e com um perigo. Em alguns momentos, ele flerta com a antipolítica. Sim. E isso é muito complicado. Né? Não é interessante para quem defende princípios democráticos você flertar com a antipolítica, porque, em última instância, o que tem de mais democrático como instrumento na sociedade é a política. Né? Então, voltando para o outro lado, né? Aí você diz assim, não, mas estão disputando na tapa o Lula. Diz, todo mundo deveria disputar o Lula na tapa, porque, na pior das hipóteses, você vai ter a maior parcela do eleitorado da Paraíba olhando com simpatia para o seu candidato para presidente. Você não quer chegar em nenhum lugar com a pessoa olhando para você com cara feia, né? Mas, vamos lá, num cenário romântico ideal, não existente, mas romântico, o candidato ao governo, ele queria voto de todo mundo, não só de lulistas. Com certeza, mas aí... Na hora que ele escolhe, né, Lula, ele, de certa forma, o bolsonarista mas aí você vai ver qual é o tiro que tem um espectro mais largo, né? Onde se ganha mais, se perde menos. Onde é que isso não vale? Não vale para um Wellington Roberto. Por quê? O Wellington Roberto não é candidato majoritário. É candidato proporcional. É candidato proporcional. Então ele está querendo pegar nicho. Né? No caso de Nilvan Ferreira, você diz, não, ele teria outra saída? Não tem. Ele passou do limite. Não tem como dar marcha ré. Né? Não tem como ele agora flexibilizar. E é curioso que Nilvan Ferreira é um cara que eu conheci militando na UJS, né? Quase filiado ao PCdoB, entendeu? No movimento secundarista de Cajazeiras, e aí resolveu ir para o outro extremo, entendendo que isso estava, né, de acordo com o seu senso de oportunidade. E nem sempre o senso de oportunidade, né, casa com o resultado. Né? Então, não tem como, Luiz. Quem quer ser candidato a governador tem que ter um candidato a presidente da República, e em algum momento isso será cobrado por parte do seu eleitor. Não dá para você fazer de conta, ainda mais numa situação como essa que nós estamos, que as decisões nacionais estão influenciando de maneira devastadora no dia a dia das pessoas. O que é que eu acho que é a grande lacuna com relação aos candidatos a governador do estado da Paraíba? Se você me citar uma só discussão que tenha havido repercussão dentro da população no nosso estado, aí você me diga porque eu estou procurando. Sobre o Estado? Sobre o Estado. Zero. Essa é a questão. Não tem nenhum dos 4 candidatos apresentando uma só razão objetiva para ter o voto do eleitor paraibano, a não ser a manutenção, né, a teoria do empuxo, né, aquela coisa do arrasto, porque eu já tenho um pedaço grande da sociedade. Contabilidade de prefeito. Mas você vê que não existe absolutamente um só tema
que você tenha relevância para a discussão. Então, as razões objetivas para uma disputa para governador não existem hoje na Paraíba. Vai, Anderson Pires batendo em todo mundo aí. O que aí. dificulta a vida da oposição, né? Muito. Eu acho que está faltando marqueteiro, para pelo menos dar uma ideia para esse povo, Olha aí, né? ó, eu queria fechar esse bloco aqui com uma pergunta específica para a gente poder avançar aqui para fechar esse bloco. É um desafio de Lula e de Bolsonaro. A gente falou aí na história da terceira via definhando, a última pesquisa apontou que as terceiras vias vão definhando, inclusive já foi uma pesquisa feita sem Moro, sem Dória, e mexendo ali um pouco no cenário dos números de Lula e Bolsonaro. Qual é o desafio de Lula? Vocês olham para lá e qual é o desafio dele nessa campanha e qual é o desafio de Bolsonaro para ser reeleito nessa campanha? Walter. Eu, particularmente, vejo que Lula, ele, ao optar por Geraldo Alckmin, ele fez um movimento de ampliar o seu universo de eleitorado, sabendo da resistência e da rejeição que ele enfrenta. Mas o fato dele ter escolhido, a contragosto de muita gente do PT, Geraldo Alckmin como vice, este aceno já se traduziu na busca de diálogo com setores da sociedade que são conservadores do centro à direita. Mas você acha que ele ganhou mais ou perdeu mais? Eu acho que ele ampliou. Ele ampliou porque saiu do espectro exclusivamente, ideologicamente, só à esquerda. E qual seria o desafio dele? Já tentar ganhar no primeiro turno? Enfim, já falar menos? Não, de improviso, né? Falar menos? Assim, porque volta e meia, quando improvisa, às vezes reproduz comentários que destoam desse momento de ampliação do campo que ele quer. Assim, e olhando bem objetivamente, Lula, com o seu novo time de ampliar a sua composição do centro, mas chegando também, conversando com os setores do centro à direita, ele está, vamos dizer assim, ampliando o que antes ele só tinha como candidato de esquerda. Eu acho, particularmente, que fez um movimento correto. E Bolsonaro, qual é o maior desafio dele? É baixar o preço da gasolina? O problema reduzir, conter a inflação? Hoje mesmo estava vendo no noticiário ele dizendo que ia se voltar para o público feminino, que é onde ele quebrar o que, na realidade, hoje, o público feminino tem se posicionado contra ele. Aliás, aquela fala da primeira-dama Michele Bolsonaro entrando em rede nacional e fazendo, uma Sim, forma de tentar de proximidade, né? Sim. Agora, ele convive com um problema maior dele, que são os fatos reais da vida do cotidiano, que é o preço do gás, o alimento, os remédios, o preço da vida comum tomou Mas uma base do eleitorado brasileiro me parece que não olha para isso como ação de governo ou como omissão de ação de governo. Acho que a identificação mais de perfil ideológico com o Bolsonaro do ponto de vista de o presidente tem ali critérios parecidos com os meus do ponto de vista do conservadorismo e eu voto no presidente independentemente da ação de governo dele. Tem isso faz mexer com o eleitor, por exemplo, 70% considera a economia um problema do país, mas nem desses 70% nem todos deixam de votar em Bolsonaro em função disso. Particularmente vejo que Bolsonaro ele não se afastará de muitos fatos, ações de natureza negativa em vários níveis, que não é o combustível, é algo mais assim urgente, mais, vamos dizer, que afeta o bolso de forma mais imediata. E tal. Ele está brigando com a Petrobras agora. Ele está brigando com a Petrobras. Ele está brigando com os governadores. Não tem como ele brigar com É o discurso, né, Luiz? Eu acho que é o seguinte, sabe, Walter? Eu acho que ele passa a coisa de você... Primeiro que Bolsonaro aposta em algumas coisas que são importantes para a estratégia dele. O primeiro é a desinformação, né? Então ele consegue manter isso muito forte, desinformação. Outra é a descredibilização de algumas instituições. Então, imagina que ele consegue, para um determinado percentual da população, desvincular o poder da decisão. Certo dia eu estava aqui com estudantes de uma faculdade de Direito aqui, Anderson,
e que o aluno disse, olha, gente, basicamente para dizer, olha, política e economia não se separam, elas andam juntas, né? E o aluno disse, então o senhor quer dizer que a pergunta de um aluno de direito aqui, então o senhor quer dizer que o presidente ele tem poder sobre a questão da economia? Imagina, é óbvio que tem, querido. Então é uma pergunta que você... Então, veja só. Aliás, talvez seja um dos maiores poderes. Então, é o do poder, porque a descredibilização é dizer, olha, primeiro ele desinforma as pessoas, né? Então imagina, o presidente é aquele que é responsável por definir, já que o governo ele tem 36% das ações da Petrobras, mas das ações de poder de voto ele tem 52%, ou seja, o governo ele é majoritário na Petrobras. O presidente, através do ministro de Minas e Energias, é aquele que define o presidente, não só o presidente, mas todo o conselho da Petrobras, né? Então, é aquele que coloca e tira, mas ao mesmo tempo ele diz que não tem poder de intervenção. É óbvio que tem. Só que aí, na medida que ele coloca, que ele muda, mas vai para o público cobrar, então ele está apostando nessa desinformação e na descredibilização, entende, Luiz? Então, a consequência disso, pensando na história do desafio, o desafio de Bolsonaro é trabalhar o Brasil real. O Brasil real é 12% de inflação, 14 milhões de pessoas desempregadas, 20 milhões de pessoas desalentadas. Esse Brasil real, ele não consegue dar respostas e não vai, porque ele não sabe, e outra porque a política econômica adotada por Paulo Guedes é a política de beneficiar ali aquele 1% da população extremamente rica desse país, que há 2 semanas atrás, na Folha de São Paulo, a dificuldade desses milionários, Anderson, era comprar jatinho. Imagina. Mas, professor, se ele não vencer nesse campo e tiver dificuldade de avançar nesse campo e escolher um outro campo, que é um campo que ele já escolheu, inclusive, a partir de 2018, que é dizer o seguinte, não deixar que o PT volte ao poder, que seria aí o retorno da corrupção ao Brasil. Se ele esquecer esse campo da economia e, naturalmente, ir para o imaginário popular desse Mas campo. esse é o campo que ele trabalha, é do imaginário popular, de uma população, por exemplo, pobre, assalariada, que tinha um poder de compra muito maior nos governos do PT, mas a ideia de você dizer que o PT quebrou o Brasil. Então, esse é um argumento que vem sendo trabalhado. É você pensar, Luiz, que Bolsonaro não desceu do palanque de 2018 até 2022. Bolsonaro continua no palanque, fazendo propaganda política sempre. Então, isso é uma questão. Isso dificulta exatamente um trabalho de governo focado no Brasil real. E aí, onde é que está a dificuldade do PT pensando nisso? Por exemplo, você tem um governo do presidente Lula, um governo do PT, que foi o governo que, por exemplo, investiu mais em forças armadas, mais em controle, em polícia, em armamento, criou a Força Nacional, reestrutura o Exército, traz a questão da energia nuclear para a Marinha, por exemplo, e o governo não consegue dialogar com as forças de segurança do país, por exemplo, né? O que Walter fala, o Lula não consegue, por exemplo, um governo que trabalha exatamente, o governo do PT, que trouxe a questão da diversidade religiosa muito forte para dentro do governo, e você perdeu o poder de diálogo com as igrejas. Então, em vez por outra, você cai na armadilha de vir fazer discurso moral, onde há algo que Bolsonaro é muito forte, entende? Então, você imagina uma pessoa como Lula, católico, casado 3 vezes dentro da Igreja Católica e tem dificuldades de fazer o diálogo interno na Igreja Católica. Então, por quê? Porque não consegue fazer esse diálogo moral, onde é que Bolsonaro aposta. Então, essa é a principal dificuldade, entende? Então, você consegue apresentar a dificuldade de Lula, apresentar porque, concretamente, do ponto de vista econômico, né, diplomático, de investimento, foi melhor, mas tem essa dificuldade de dialogar com esse Brasil moral, dos valores éticos que Bolsonaro surfa nesse caso. Bom, vamos fechar esse bloco. Anderson quer acrescentar algo só para a gente fechar? Não, você falou dos desafios. Para Lula, para mim, o seu maior desafio é manter a margem que está aí colocada. Se ele conseguir manter essa margem apontada, principalmente nessa pesquisa da Datafolha, e eu acho que é uma pesquisa que deve ter um destaque diferenciado em relação às demais, por quê? Por conta do tamanho da amostra, né, que é muito maior do que as outras, a metodologia, que é a metodologia presencial, é um dado que as pessoas não vinham comparando em todas as pesquisas presenciais há muitos meses, da Lula ganhando no primeiro turno. As pessoas estão surpresas, por quê? Porque você tem uma enxurrada de pesquisas que são feitas por telefone
e por conta da sua viabilidade técnica, até a sua viabilidade financeira, elas são divulgadas quase que semanalmente e se teve uma falsa impressão de crescimento de Bolsonaro que não é verdadeira. Na verdade, o que você teve basicamente foi a migração de quem foi para Sérgio Moro e depois voltou. Né? Os 10% aí que se oscilou foi em torno disso. Agora, Anderson, me permita só abrir um parênteses, porque deve ter gente na sala de casa aí quebrando os móveis, ouvindo isso você falando, dizendo o seguinte: olha, mas Lula está com esse tamanho todo nas pesquisas, mas não anda na rua, e Bolsonaro é no meio da rua com o povo aplaudindo. Isso não é verdade, né? Lula não anda na rua porque Lula não tem a estrutura do governo para estar gastando 2, 3 milhões por semana para estar fazendo motociata. Né? Então vamos parar com isso, né? Porque a forma como o governo federal vem utilizando a estrutura governamental para fazer campanha é algo que nunca foi visto no Brasil. Olha que são 30 motociatas custeadas pelo povo brasileiro. Então isso nunca existiu no Brasil, certo? Aí, ó, o PT não tem condições de estar fazendo evento de rua toda semana, né? Por razões óbvias, mas todos os grandes eventos que Lula participa são eventos de um nível de representatividade inquestionável, então não adianta. A outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com essa percepção em torno da bolha. Por quê? Se você for parar para ver, onde é que Bolsonaro majoritariamente tem seu voto? Naquelas pessoas acima dos 10 salários mínimos. Você sabe o que é que representa esse segmento dentro do estado da Paraíba? 2%. Porém, a capacidade de fazer barulho e se tornar visível é muito maior do que um pobre que está precisando todo dia sair nos bolsões. Pois é, quem está lá nos bolsões precisando sair de dia, 5 horas da manhã, pegar sua bicicletinha para trabalhar de servente de pedreiro, não tem condições de estar, né, escutando seu programa no meio-dia. Não, mas escuta também, né? viu? E fazendo um debate, o cara tá lá tirando o cochilo, né? Não é como nós aqui, né? Eu estou colocando o pessoal mais pobre, né? Entendeu? Então, o que acontece? Você é líder de audiência, né? Entendeu? Somos, graças a Deus, Arapuã FM Então, qual é a questão? A gente tem uma mania de achar que aquilo que está próximo de nós é o que determina o que a maioria pensa. E a maioria, ela é movida por razões objetivas que, majoritariamente, o que é que determina ela? São questões econômicas. Então, não dá para o presidente querer falsear e fazer de conta que ele não tem responsabilidade por essas questões. Onde é que você tem esse tipo de distorção e incoerência de maneira mais elevada? Nos segmentos mais privilegiados ou segmentos que, notadamente, são movidos muito mais por preconceitos do que por princípios. Já dizia o filósofo Terêncio, né? Que os preconceitos têm raízes mais fortes do que os princípios. O Brasil chega ao ponto do capitalista que ganhou rios de dinheiro com Lula não ter gostado do governo Lula. Você já parou para ver que loucura é isso? Qual seria o princípio maior de um capitalista? Não é ganhar dinheiro? Teve algum momento de maior prosperidade no Brasil do que os governos? Mas você acha que tem um preconceito aí? Óbvio, não tem a menor dúvida. Né? Bom, vamos fechar. Vou deixar a pergunta aí para vocês pensarem, um minutinho para pensar. Aguinaldo Ribeiro será ou não candidato a senador na chapa de João Azevedo? Essa nem ele talvez saiba. Nem Anivaldo. Mas vocês vão responder isso aqui para o nosso telespectador. Um minutinho e a gente volta aqui no Frente a Frente. O programa Travessias Urbanas do Governo do Estado está levando mais mobilidade para 170 municípios. São mais de 345 quilômetros de extensão. Vai, Paraíba, vai, Paraíba, vai! A Paraíba agora conta com 302 escolas integrais cidadãs. São quase 200 novas escolas em apenas 3 anos. E a PP 034, que liga a Alhandra a Caporã, já foi entregue, levando mais desenvolvimento para a região. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Quer sua empresa mais segura? Então aproveite nossa variedade de produtos das linhas completas Projecta em EPIs. Tem capacetes de segurança, óculos, proteção respiratória, coletes, protetores faciais e auditivos, luvas, calçados especiais e muito mais. Acompanhe nossas ofertas pelas redes sociais. Aqui tem tudo para a sua segurança. E você já sabe, lugar de comprar barato é aqui. Aumente o som! É pra tocar no paredão! Faz a festa com os mais potentes sons do Armazém Paraíba e todos com Bluetooth! Tem um som potente de 3.500 watts por 12 de R$ 143,90. O som de 1.000 watts de potência fica por 12 de R$ 79,90. E a caixa de som amplificada com microfone LEDs coloridos e bateria recarregável é só 12 de R$ 47,90. Armazém Paraíba, na loja, no site e no Zap.